Tendo como base a planilha elaborada sobre a empresa Renner S.A., considerando desde o primeiro trimestre de 2017 até o último de 2020, foram calculados 19 indicadores sobre a companhia, além da realização de análises verticais e horizontais sobre o balanço patrimonial e esses indicadores. Essa apresentação analisará esses dados e irá relacioná-los com o mercado em que a empresa se insere. De início, os dois primeiros índices de solvência de curto prazo listados, em praticamente todo o período analisado, estiveram acima de 1 e abaixo de 1,85, o que indica que a Renner apresenta uma liquidez corrente favorável. Da mesma forma que a liquidez seca, já que essa informa a capacidade da empresa pagar seus passivos circulantes com os ativos circulantes subtraídos dos estoques. Em relação ao índice de caixa, os valores se mantiveram entre 0,39 e 0,15, algo que não é bom. Nos debruçando sobre os indicadores de solvência de longo prazo, analisamos o índice de endividamento total da empresa. Sendo assim, vendo que os valores encontrados nesse indicador foram próximos de 0,55 a 0,6, é possível concluir que a Renner S.A. possui muito mais ativos do que dívidas a pagar. Ademais, há também o índice de dívida sobre capital próprio, que no exemplo em questão, vemos que os números referentes a este índice são menores que zero, levando a uma conclusão que a empresa consegue arcar com dívida com seu próprio patrimônio, algo que pode ser compreendido como atraente para indicadores. Acerca do índice de multiplicador do patrimônio líquido, vê-se que, no caso da Renner, esse indicador apresentou uma variação entre 2 e 2,75, o que informa que ela tem, em média, 40% dos seus ativos pagos com patrimônio líquido e 60% por dívidas. A partir dos indicadores apresentados, calculou-se o prazo médio de estocagem. Este indicador visa mostrar o quanto tempo médio que um produto fica parado no estoque. Com isso, vê-se que quanto maior o giro de estoque, menor será o prazo médio de estocagem, uma vez que o mesmo período de tempo será dividido pela quantidade de vezes que o estoque foi renovado. No caso da Renner, o giro do estoque sempre se apresentou crescente ao longo de cada ano, algo natural, dado a tradicional recessão do mercado no início do ano posterior ao período de festas. Na mesma linha dos indicadores anteriores, temos o giro de contas a receber. Este indica o quão rapidamente a empresa pode cobrar as vendas efetuadas e, também, o número de vezes que as contas a receber giram durante o ano. Nesse caso, os números ficam aproximadamente entre 0,6 e 2,76. Sendo assim, quando esse valor é menor que 1, indica que o valor que a empresa recebeu é menor que o valor que a mesma tem a receber. Nesse bloco foram calculados 5 indicadores. Dentre esses, destacamos a margem bruta, que representa a lucratividade da empresa. A Renner apresentou uma margem que variou de 59,8% a 61,2% até o segundo trimestre de 2020, quando ela caiu para 58% no terceiro trimestre e 57% no quarto. Dessa forma, pode-se dizer que a empresa possui uma alta e constante margem bruta. A margem, avaliando a saúde financeira das empresas, margem líquida, em 2020 houve um momento atípico, no qual ela foi para 0,55%. Porém, no próximo trimestre, se recuperou e teve um crescimento enorme, atingindo 30%, valor que não se repetiu nos períodos seguintes, que tiveram valores reduzidos pela metade em relação a esse salto. A Renner possui uma margem líquida alta para uma empresa de seu setor de vendas de alto volume, mantendo isso constante. Acerca do retorno sobre os ativos da empresa, um importante índice de rentabilidade, entre 2017 e 2020, o indicador inicia o ano em média em 1% e termina por volta de 10%. Por fim, foi calculado o retorno sobre o patrimônio líquido, indicador de rentabilidade que mostra o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir de seus recursos. Este também apresenta a tendência de iniciar o ano com valores baixos, em média 0,3%, para evoluir ao longo do ano e atingir um patamar que gira em torno de 22% a 25%. Assim, pode-se entender que a Renner inicia o ano com um baixo fluxo de vendas e passa a ter um maior lucro líquido ao longo do ano. Sobre o fluxo de caixa dos ativos, é um bom indicador de liquidez da empresa, pois informa o quanto restou de seus ganhos em um certo período após todos os descontos sobre a sua receita. Com os valores dos fluxos dos 2 últimos trimestres, encontramos valores de R$ 186.768 e menos R$ 342.044, respectivamente. Assim, o valor negativo do segundo período pode representar uma possibilidade potencial de gerar retorno no futuro para a Renner, pois o fluxo de caixa operacional nos permite concluir que foram feitos mais investimentos do que vendas, que, ao longo prazo, pode indicar um futuro otimista. Já os valores positivos para o CCL nos indicam a boa liquidez para dívidas de curto prazo e no giro do estoque, agregando valor à empresa. Acerca do fluxo de caixa dos credores, ambos negativos, menos R$ 37.594 para o primeiro exercício e menos R$ 211.419 para o segundo, assume-se que os juros são inferiores à variação da dívida, sendo ainda mais acentuada no segundo exercício analisado. Deste modo, conclui-se que a empresa não gerou retornos para esses credores nesse período, podendo ainda ter que desembolsar mais capital para seu desenvolvimento. Sobre o fluxo de caixa dos acionistas, foram calculados 2 valores positivos para o terceiro e quarto trimestre de 2020. O primeiro exercício mostra ser elevado em relação ao segundo, evidenciando grande diferença entre os dividendos. Isso nos indica que houve bom retorno para os acionistas no terceiro trimestre, mas foi inferior no trimestre seguinte, com variação de R$ 824.944 na reserva de lucro,
E mesmo que o lucro líquido tenha sido maior no último trimestre, devido ao aumento nas atividades de consumo, pode ser que a empresa tenha decidido aumentar a retenção desses lucros, já visando o retrocesso do quadro da Covid-19 no Brasil, o que aconteceu nos meses seguintes. Para o cálculo dos fluxos de caixa analisados, foi selecionada a 11ª emissão de debêntures da empresa, que apresentou divisão em 2 séries específicas no exercício de 2020. Para essa parte da análise, tendo como base as demonstrações do ano de 2020, foi calculada a taxa do crescimento máximo da empresa, partindo da premissa de que a empresa não deseja emitir ações e opte por manter constante a relação dívida sobre capital próprio. Dessa forma, foi necessário definir o ROI e o índice de payout utilizados nos cálculos. Tendo o ROI obtido a partir da decomposição de Dupont, calculou-se o índice de payout para que a taxa de crescimento máxima sustentável fosse calculada com exatidão, por meio da razão de dividendos por lucro. Sabendo que a taxa de retenção é o resultado da subtração de 1 menos o índice de payout, conseguimos calcular a taxa de crescimento sustentável, que resultou em aproximadamente 18,34%. Dessa forma, considerando então a taxa de crescimento sustentável calculada, projetou-se o cálculo da NAF. A maioria dos valores da DRE, da DFC e o balanço patrimonial foram reajustados, de modo que todos os seus respectivos valores foram multiplicados pela taxa de 18,34%. Assim, o valor encontrado como necessidade de aporte financeiro foi de R$1.008.739.000, para que então seja alcançado o crescimento desejado. Tendo levado em conta toda a análise feita até o momento, foi possível chegar a algumas conclusões. A Renner é uma empresa que teve um crescimento de receita de 432,5% nos últimos 4 anos, sendo que todos os anos teve variações positivas. Essa geração maior de receita se reflete na percepção de investidores sobre a empresa, já que o valor de mercado sobre o valor contábil da companhia é maior do que 1, mostrando o otimismo do mercado. Essa boa visão da Renner também está ligada ao fato de que ela possui vantagens sobre suas concorrentes. Por exemplo, o ROI dela é de 19,9%, muito superior aos 3,43% da Hering e menos 2,9% da Lojas Marisa. Além disso, outros indicadores como o giro do ativo total e a margem líquida da Renner são melhores que de suas concorrências, reforçando a ideia de que a companhia apresenta bons resultados. Por fim, em 2020, a Renner teve resultados muito consistentes com a retomada de sua economia, demonstrando que ela teve uma boa adaptação a esse momento de adversidades. Portanto, tendo em vista essas informações e análise feita, chega à conclusão de que as ações da LREN3 apresentam características atrativas para o investidor e dessa forma recomendamos a sua compra. Segue a seguir as referências utilizadas durante o trabalho.